Bem, bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas Guimarães, eu sou médico geriatra e hoje a gente está aqui, eu e a Tati Neder, para falar um pouquinho com vocês sobre NR1 e riscos psicossociais, para a gente falar um pouquinho das coisas que vocês precisam saber. A gente está aqui pela Ornelas Academy, isso faz parte de uma série, de uma continuidade de conversas que a gente tem estabelecido com alguns parceiros para a gente falar de coisas que a gente entende como fundamentais para as empresas. Todo mundo tem falado muito e todo mundo tem ouvido muitas coisas sobre NR1, todo mundo tem vários acessos, várias possibilidades de falar sobre isso, mas a gente queria conversar com vocês de um pouquinho como que a gente pensa, como que a gente está olhando isso e como que a gente faz essa construção para NR1. Todo mundo tem visto coisas interessantes, inclusive na internet. A gente viu um post esses dias de alguém que falou: Eu implanto a NR1 e resolvo a saúde mental da sua empresa. Como se saúde mental tivesse uma pílula mágica, um processo mágico, uma IA que fosse resolver a saúde mental das empresas, que é um problema tão crítico para todo mundo hoje em dia. Então, com isso em mente, conversando com Ornelas, a gente entendeu que ia ser importante começar essas conversas sobre NR1. E ao longo das próximas semanas, eu e a Tati vamos ter algumas conversas com vocês para falar desse assunto. Então, entendam, isso é uma conversa entre pessoas que gostam e se interessam e querem construir coisas diferentes. E me acompanhando hoje nessa conversa maravilhosa, a Tati Neder, eu vou pedir para a própria Tati se apresentar. Por favor, Tati. Poxa, obrigada, Lucas. Muito obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Eu sou Tati Schneider, para quem não me conhece, eu sou psicóloga. Tenho especialização em desenvolvimento humano e organizacional. Então, atuo há 24 anos e meio, né, com pessoas também físicas e jurídicas, né, no âmbito tanto individual quanto de grupo, atuando fortemente na facilitação de ambientes seguros psicológicos, também com coaching executivo de carreira, grupos e equipes. E é um prazer estar aqui com todos vocês e com o Lucas, um querido amigo e um profissional que admiro muito. Obrigado, Tati. E a gente conversou um pouco antes da gente fazer essa live, pessoal, de como que a gente ia pensar a estratégia para essa conversa. Tem várias formas da gente abordar assunto, e como geriatra, como médico, a gente tem uma coisa que é importante construir o arcabouço para essa conversa, né? Eh, e antes da gente falar dos riscos propriamente ditos, tem uma coisa que vem antes, né? Como é que está atualmente a situação de saúde mental no Brasil, no mundo, e o que que levou a gente a pensar nessa discussão sobre a NR1 e por que que a NR1 entrou como uma pauta. Acho que tem alguns dados que são super importantes, tá? Então, o Brasil é citado frequentemente como um dos países com mais alto nível de estresse no trabalho. Tem alguns levantamentos, o mapa HDS indicou que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Pensem em todos os países, todos os países que têm todas as relações de trabalho possíveis, nós configuramos o quarto país mais estressado do mundo. E em torno de 62% dos entrevistados sofrem com estresse. Isso foi uma pesquisa do Mapa HDS entre julho e agosto de 2023. Isso foi no começo, um pouquinho, quase no final da pandemia. E tem alguns dados interessantes. Quando a gente, no começo da pandemia, já tinham alguns autores prevendo que a gente ia passar por uma crise de adoecimento mental. A primeira onda da pandemia foram o quadro agudo da Covid. A segunda onda foram outras mutações do Covid. E nesse período tiveram pacientes que tiveram o próprio cuidado deixado de lado. A terceira onda de consequências da Covid foi um problema desses pacientes que deixaram o cuidado de lado e adoeceram por conta de não estarem controlando a pressão, de não estarem controlando diabetes, assim por diante. E a quarta onda, e esse é um artigo de junho de 2020, a gente tem bem claro a evolução de saúde mental e é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Esses problemas de saúde mental
fazendo parte da nossa rotina, e o estresse no trabalho é um deles. É, e aí, acho que a gente começa a conversa entendendo, e aí, quem está no online, por favor, levante, façam comentários, como é que está o estresse no trabalho? O que que vocês têm visto como causas de estresse? Como é que você tem visto isso, Tati? O que que você acha que tem pego, principalmente para essas causas de estresse no trabalho atualmente? Eu queria até dar um passinho, um pouquinho para trás, né, para a gente falar assim, que eu acho super importante, que saúde mental, ela não é uma condição isolada, né? Então, Uhum, quando a gente fala de saúde mental e fala da posição do Brasil, né, nesse ranking, que é horrível, né? Quarto lugar. Para a ISMA, a gente está em segundo lugar quando se trata de burnout especificamente. A gente precisa entender que saúde mental ela tem vários fatores, né, que afetam e que compõem quando a gente fala de saúde mental, que uhum, inclusive são condições sociais, né, são uhum, condições de economia, né, a gente precisa ter, por exemplo, as nossas necessidades básicas atendidas, né? Então, uhum, quando a gente olha lá para a famosa pirâmide, né, a gente precisa entender que isso está totalmente relacionado quando a gente fala de saúde mental, né? Então, eu queria só voltar um pouquinho, né, para a uhum, gente deixar isso claro, que é desse ponto de vista que a gente vem conversando, né? Então, quando a gente olha para esse sofrimento no ambiente de trabalho, né, a gente precisa olhar para o ambiente que é o chamado, né, e ficou muito famosa essa frase, né, o ambiente tóxico, né? uhum, Mas a gente não consegue olhar só para esse ambiente de forma isolada. A gente precisa uhum, olhar as condições do país, né, condições sociopolíticas. Então, tem uma série de questões que a gente precisa também olhar. O Lucas, como médico, né, pode também trazer aqui as questões relacionadas à saúde propriamente dito, né? O atendimento das pessoas em SUS, enfim. Você ia falar alguma tem... coisa, eu tô aqui, eu parei um pouquinho, falei, acho que o Lucas Não, pensou em alguma não. coisa. E é ótimo essas conversas que a gente tem, porque sempre um vai complementando o outro. Você falou agora, Tati, tem um dado que a gente precisa discutir, e isso ao longo da evolução das nossas conversas e com outros parceiros a gente vai colocando na pauta, são os determinantes sociais de saúde. Em São Paulo, por exemplo, tem um dado que a expectativa de vida entre Parelheiros e esqueci qual que foi o bairro da região sul, mas um bairro da região sul de São Paulo é de quase 20 anos de vida. E aí a gente não está falando só de acesso a convênio e outras coisas, não. A gente está falando de expectativa de vida, uma coisa, é um gap muito grande de expectativa de vida. Isso também se aplica à saúde mental. Saúde não é só ausência de doença. É, Adoecimento mental a gente pode pensar como um momento em que as pessoas param de ter liberdade para tomar as próprias escolhas. Tem muitas coisas que vêm antes da saúde de adoecimento mental que envolvem, por exemplo, como que as pessoas se relacionam entre si, como envolve como que as pessoas veem o mundo, o que que elas têm de expectativa e o que que elas têm como base. A pirâmide de Maslow é fantástica. Eu gosto muito desse exemplo porque é, é, se as pessoas não têm acesso ao básico, e aí o básico é alimentação, vestuário, saúde, abrigo, como Moradia, é que a gente vai isso. falar de saúde mental? Então, tem uma questão que permeia toda essa discussão de como que a gente cuida das pessoas, de como a gente cuida das pessoas olhando o Brasil, olhando a nossa cidade, o nosso trabalho, a gente pode ir diminuindo isso, mas como que a gente olha para os indivíduos. E é muito difícil essa discussão, a gente chegar no ponto de discutir saúde mental quando as pessoas não têm acesso ao básico, né? Então, felicidade não compra, dinheiro não compra felicidade, trabalho não compra felicidade, mas tem um mínimo que é necessário para a gente conseguir perseverar e progredir. E o estresse no trabalho está relacionado a isso, né? Então, num contexto em que a gente tem um adoecimento como sociedade, o quanto não é difícil pensar em alguém que está passando dificuldades em casa, a gente falar, ah, você está estressado no trabalho? Como é que a gente separa uma coisa da outra? Como é que a gente separa
vida pessoal e trabalho, quando são duas coisas que estão muito interligadas, principalmente nesse contexto, né? E aí é quase que esperado que o trabalho fique estressante. Tem outras coisas permeando e rondando as pessoas para falar um pouquinho do estresse, né? Para pensar em, de fato, do trabalho ser estressante, da rotina ser estressante, do transporte e de outros problemas que a gente vê. E talvez esse em cidades grandes como que a gente mora aqui em São Paulo seja um dos pontos críticos. Como é que o modelo de trabalho só presencial ou híbrido pode contribuir com essas coisas? Como mesmo no modelo híbrido, quem está em casa está estressado com outras coisas. E o estresse começou a fazer parte da nossa rotina, das nossas discussões, desde sempre, né? É, E a e eu gosto muito de um... flexibilidade, desculpa. Imagina, imagina. Eu ia Pode falar só que falar. a flexibilidade ou a inflexibilidade de horário, né, relacionado ao trabalho, ele é um dos fatores que Uhum, podem causar, né, um desconforto, na uhum, saúde mental. Ele é um dos fatores uhum, que consta, né, no guia do Ministério do Trabalho, quando a gente fala de NR1, por exemplo. É uhum, exatamente essa questão de flexibilidade ou não, né, ou a falta dela, em relação a horário de trabalho, o uhum, equilíbrio de vida, né, uhum, entre vida profissional, né, vamos colocar assim, né, vida profissional é uhum, ótimo, né, vida pessoal como se fossem paradas, né, mas a realidade, né, e esse equilíbrio ele consta também como um dos fatores que afeta fortemente a nossa condição mental, né, uhum, e você bem pontuou aqui. E você uhum, disse uma coisa, Lucas, que me levou também a um outro insight, né, quando você diz em relação ao adoecimento, quem cuida das pessoas que cuidam, né? Quando você fala esse olhar, a gente precisa ter esse olhar de cuidado para com as pessoas, né? E esse olhar de quem cuida, né? Porque uhum, a gente tem também já informações de que algumas profissões estão mais suscetíveis a um prejuízo na saúde mental do que outras, né? sim. Dentre elas está a profissão do médico, né? Então, profissões né, se a gente for olhar, que cuidam. Então, quem É, cuida de quem cuida? e tem o cuidar formal e tem o cuidar informal, né? O estresse das mães cuidando dos filhos, o estresse dos filhos cuidando dos pais mais idosos. Tem vários níveis de cuidado, mas no final das contas tem uma coisa e aí, adiantando conversas futuras, uma das formas da gente prevenir isso é a gente cuidar um dos outros. Quem trabalha como gestor, quem tem uma equipe, e esse é meu caso, como é que a gente está olhando para a equipe, como é que a gente está olhando uns para os outros para a gente conseguir entender que o estresse, e aí eu vou citar uma definição, tá? O estresse ele é um estado de preocupação ou tensão mental gerado por uma situação difícil. Tem um TED Talks que fala que como transformar, o título é Como Transformar o Estresse em Seu Amigo. Um TED bem interessante para assistir, porque o estresse é uma resposta humana natural a um desafio, que a gente pode aprender a lidar com esse desafio e o estresse vai ter um componente positivo no nosso desenvolvimento. Mas ele pode ser um estresse que não, que ele tem um componente que desconecta a gente do trabalho. Quando o estresse é contínuo e frequente e a gente não encontra saídas para esse estresse, a gente não consegue resolver o problema, é só pressão todo o tempo, a gente perde essa conexão. O estresse no trabalho é uma constante. Evolutivamente, a gente foi treinado para fazer estresse, resposta luta e fuga, que é aquela clássica, mas na rotina do trabalho a gente não tem como lutar e nem fugir, a gente tem que continuar lá. É como que a gente vai construir essa nossa relação com o estresse de uma forma que seja, que traduza a melhora para a gente e para o nosso trabalho. Então, a grande questão é como que a gente organiza esse estresse, pensando num estresse ocupacional que vai ser produtivo. E já nessa sequência, pensando no estresse ocupacional, eu queria aproveitar e puxar o gancho do burnout, que é uma das outras coisas que permeiam essa discussão de saúde mental no trabalho.
por definição, o burnout é estresse ocupacional, que se desenvolve ao longo do tempo e que acaba gerando uma desconexão com o trabalho. Ele é composto por três fatores: uma sensação de exaustão física e mental, uma sensação de desconexão com o trabalho, e, no final das contas, também uma sensação de pouca produtividade. Eu acho que são esses três componentes principais, e entendo o burnout como um ciclo vicioso, em que você está mais cansado, você se sente menos produtivo e você se desconecta. E quanto mais desconectado você está, menos você vai ter energia para fazer as coisas, e isso entra numa espiral. Então, o burnout ele caminha por esse espaço de desconexão. E a OMS incluiu, faz 1 ou 2 anos, se eu não me engano, na classificação de doenças, que é o CID, que a gente fala, o CID-11, ele incluiu o burnout como doença relacionada ao trabalho. Tamanha a importância disso. E numa pesquisa da Fundação Vasolini, o burnout acomete em torno de 30% dos brasileiros. Isso vai variar de setor para setor, tem várias formas de distribuir isso. Na medicina, eu sei que tem uma variação por especialidade, mas dentro das especialidades médicas, a especialidade que tem menor taxa de burnout gira em torno de 25 a 30%. Então, a chance de você, a cada 3 médicos que você encontra, provavelmente um deles está em burnout. Mas eu cito os dados médicos só para a gente ter uma visão do todo. Se nos médicos essa taxa é de 30%, a população essa taxa é a mesma, e vão ter variações entre profissões, rotinas e rotinas de trabalho específicas, né? E aí entender um pouquinho como é que a gente pode olhar para o burnout, como é que você acha que a gente tem visto o burnout no trabalho, Tati? Eu acho que a gente está no caminho, né? Eu acho que quando você cita, né, esse reconhecimento da OMS, a gente tem esse reconhecimento no Brasil em novembro, né, de 2024, que traz, né, faz uma releitura e atualização da lista de doenças aqui no Brasil. Era uma lista que ela não era atualizada há 24 anos, né? Uhum, E aí houve, então, a partir daí, a inclusão de 165 novas doenças, uhum, que é algo importante para a gente no sentido de atenção, né, e também de benefícios e uma série de questões quando a gente fala de trabalho especificamente, né? A gente tem uma pesquisa recente também que apresentou condições de saúde mental, como afeta muito mais as mulheres do que os homens. Eu acho importante a gente ressaltar isso, né? E a gente tem uma questão de idade também, que acomete a faixa etária por volta dos 40 anos. Então a gente tem né, estamos com o Lucas aqui, especialista, né, no assunto. Temos toda a questão de etarismo, temos a questão cultural em relação às mulheres, né, propriamente dito. E quando você diz, né, que essas pessoas elas vão para o hospital para serem também cuidadas, né, e tem esse cuidado, a gente precisa olhar também que essas mães e pais também, mas um número maior em mulheres, o quanto afeta as suas casas, né? Porque uhum, nós temos também uma pesquisa recentemente publicada pelo SUS apontando o número de crianças e adolescentes como sendo o maior número na história, né, que a gente tem de registros de crianças e adolescentes com ansiedade e depressão, um número que supera uhum, o número dos adultos, uhum, né? Então, isso de fato é assustador. Então, quando você me pergunta, né, em relação ao burnout, eu vejo que é como sabe assim, uma necessidade de atuação da sociedade, né? uhum, Alguém colocou aqui no chat, que entende que deveria ser uma responsabilidade compartilhada, sem a menor dúvida. E compartilhar, a gente falou já de necessidades básicas, tem as necessidades que estão diretamente ligadas à questão política, né, socioeconômica. Então, sem a menor dúvida, é compartilhada. O que é uhum. importante mencionar é quando a gente fala de NR1, a gente está falando de riscos psicossociais no trabalho.
né? Uhum. Porque existem vários riscos psicossociais. Então, há uma ênfase, né, específica que é no trabalho, né? Porque se a menor dúvida, Letícia, estou lendo aqui, se a menor dúvida, essa essa responsabilidade, ela é compartilhada inclusive com o indivíduo, né? Nós também Uhum. precisamos fazer a nossa parte. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é a nossa ferramenta mais poderosa, Uhum. né? Se eu me conheço, né, eu entendo que a minha interpretação em relação ao ambiente, em relação às situações, né, ela passa a ser de uma forma diferenciada, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho, né, o protagonismo e também a percepção, a minha visão de mundo diferente, né? Então, de fato, é que eu vejo de verdade compartilhada. E agora a gente tem de forma mais clara, porque a questão do risco psicossocial já constava, né, na NR1, na NR17, agora está de forma explícita esse cuidado também em relação ao ambiente organizacional, que é Uhum. muito importante, né? Então, esse olhar é extremamente importante, mas sem dúvida é um olhar para todos, né? E como você mencionou lá no início, né, da liderança, o líder tem um papel fundamental nessa criação, né, no cultivo de um ambiente seguro psicologicamente, no cultivo de um ambiente que promova, né, o bem-estar, que promova essa condição para a saúde mental. Você estava falando, eu lembrei de duas coisas, Tati. O burnout ele se manifesta no indivíduo, tá? Mas ele é necessariamente um problema do contexto. A gente pode tirar o indivíduo do contexto, o próximo indivíduo ele vai desenvolver o mesmo problema se a gente não construir uma visão mais saudável. E colocar a culpa do burnout especificamente no indivíduo, e é muito comum as pessoas fazerem isso, falar que é falta de resiliência, que não dá conta do recado, que não é aqui que tem que trabalhar, é o equivalente a gente culpar a vítima. Ele é uma vítima do contexto. Existe uma diferença importante entre gerações, e isso tem muito a ver com um pouco a forma como as pessoas veem o mundo, tem a ver com os desafios financeiros que cada geração enfrenta ou enfrentou. Mas isso não muda o fato de que é uma necessidade de construir um ambiente que seja mais saudável. E por isso o burnout tem feito cada vez mais parte da pauta. Há 10 anos atrás, não se falava sobre burnout, como se o burnout não existisse. Na verdade, a gente começou a trazer luz para uma coisa que estava escondida no escuro. E eu concordo plenamente com o que foi falado, que a Letícia comentou. Tem uma questão da organização, construir uma cultura que seja acolhedora e que sim tenha um drive por resultado, mas que não consuma as pessoas no processo. Eu brinco que algumas empresas são máquina de moer gente. Não pode ser isso, tem que ter uma cultura que aborde isso. E outra coisa que você comentou, Tati, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, são exemplos de riscos psicossociais. A gente tem vários deles, tá? Eu separei uma listinha aqui, e aí a Letícia comentou perfeitamente assim, limite e empatia, esse claramente é um exemplo. Mas carga de trabalho excessiva ou insuficiente é um bom exemplo. Quando você dá uma demanda para a pessoa que ela não tem tempo para fazer, para entregar aquela demanda, e você começa a acumular muita demanda no mesmo tempo que não cabe, é natural que as pessoas caminhem para o burnout. Ou adoecimento psicossocial, vamos colocar assim. Prazo apertado, uma pressão constante. Falta de clareza sobre função e especialidade. Então você pede alguma coisa para a pessoa e depois você dá direções contrárias e contraditórias. Então precisa estar muito claro para onde a empresa está indo. E isso que, falando de prazo, de clareza, o seguinte, que é a participação de quem está trabalhando na tomada de decisão, é, faz parte da construção de segurança psicológica, né? Esses de cara, assim, que eu citei,
eles fazem parte da construção de um ambiente em que as pessoas têm segurança psicológica, não para falar o que elas querem, mas para expor riscos e limitações sem ter medo de ser julgado, sem ser excluído de decisões futuras. E você comentou, Tati, sobre um pouquinho essa construção de ambientes de segurança psicológica. O que mais que a gente incluiria nessa lista de coisas que são importantes para construir essa discussão de segurança psicológica? Olha, segurança psicológica, a gente tem alguns autores, né, Uhum. que trazem esse tema. Então, eu acho que depende muito, né, do autor, que o profissional se identifique e quer trabalhar com Aham. ele, né, e um diagnóstico do ambiente, né. Isso eu sempre falo assim, é muito importante, porque às vezes as pessoas entram em contato, né, e querem já o passo a passo, uma fórmula, né, como você bem colocou, né, uma fórmula mágica, né, como você mencionou lá no início. E não existe, né, daquela pessoa, né, que fala, eu vou resolver, né, a saúde Exato. mental na sua empresa, né, como você comentou. Então, assim, essa fórmula mágica, ela não existe, né? Então, a gente precisa olhar para esse ambiente, entender esse ambiente, ter um diagnóstico muito bem feito dele, e entender com qual autor, né, com qual abordagem aquele profissional deseja trabalhar, né? Então, existem pilares da segurança psicológica, ah, existem sete, né? Se a gente for olhar para a teoria da doutora Amy Edmondson. Então, a gente olha para esse ambiente, por exemplo, deste ponto de vista, e faz um trabalho muito bem elaborado, mas a gente precisa primeiro ter um diagnóstico e definido qual abordagem que o profissional quer trabalhar, né? E um ponto que eu queria também ainda ressaltar sobre responsabilidade compartilhada, né, é que se a gente olhar para MR1 novamente, né, e a gente for entender como que ela está trazendo essa questão do risco psicossocial no sentido de trabalho, né, quando a gente fala de questão prática, a empresa ela precisa fazer a identificação, né, dos riscos psicossociais e precisa trabalhar neles. Precisa trazer projetos, então, de novo, né, o diagnóstico e quais ações práticas são importantes e pertinentes para aquele ambiente específico. Mas o que eu queria ressaltar neste sentido de corresponsabilidade é que consta na própria NR1 que o profissional colaborador ele precisa ser envolvido tanto na identificação quanto na melhoria contínua desse ambiente, né? Então, a gente tem de forma bastante clara e objetiva que o líder precisa ser envolvido e que o colaborador ainda, né, quem for ler o texto, né, saiu um manual, um guia recentemente do Ministério do Trabalho, e quem for ler, né, consegue identificar muito claramente, né, os gestores e lideranças precisam participar desse processo, assim, todos, está escrito dessa forma, todos os colaboradores. É, e isso é super legal. Todo mundo percebeu que a N1 ela tem um componente de legalidade, né? Felizmente houve esse espaço de implementar a NR1 e vai começar a ser fiscalizado daqui a um ano. Começou agora em maio, ano que vem deve começar a entrar em vigência a fiscalização. Tem algumas questões que envolvem como os próprios fiscais vão olhar a NR1, mas tem essa questão que é fundamental para as empresas olharem para dentro, exatamente como você falou, Tati. A NR1 tem as questões que envolvem identificação, plano de ação e revisar isso. Mas a oportunidade que a gente tem nesse período, e por isso essa live falando especificamente dos riscos psicossociais, é que as empresas comecem a olhar para dentro. Que elas comecem a olhar para os próprios colaboradores e nas conversas que eles têm para pensar nesses riscos, para pensar onde que eles estão e o que que pode acontecer. Essa lista que a gente começou agora há pouco a falar, tem outras coisas envolvidas. Então, assédio moral, assédio sexual, violência no trabalho, como é que está a jornada de trabalho, se é uma jornada longa, se é uma jornada irregular,
se tem insegurança no emprego, se a empresa falta comunicação, tudo isso tem que fazer parte da rotina e da construção disso. Ainda que tenham discussões de, olha, toma essa pílula aqui e vai resolver o problema, se eu não estiver tiver olhando o diagnóstico, como a Tati muito bem falou, olhando o que que acontece na empresa, como é que é a rotina, o remédio não vai tratar o problema. Então, a oportunidade que a gente tem e a provocação que eu queria fazer para vocês nesse contexto de NR1 e próximos passos, como é que a gente identifica as oportunidades para fazer essas mudanças? Como é que a gente identifica onde estão os nossos problemas? E quem trabalha com RH geralmente sabe onde é que estão os problemas. Tem gestores, às vezes o problema tem um CPF, é o gestor, às vezes o CPF é de um funcionário que é disruptivo, às vezes é a cultura de pressão da empresa. Como é que vocês estão vendo isso nas empresas de vocês? O que que vocês percebem desses fatores que a gente comentou agora como parte da rotina e como parte do problema? Porque se a gente não entende o problema, e por isso a provocação dessa live, a gente não consegue construir uma visão de futuro que a gente consiga resolver esse problema. Tem um grande amigo do Enelas, que a gente já fez algumas lives, o Gui, o Guilherme Rangel. O Gui é um futurista. Ele falou que a gente não consegue prever o futuro, mas que a gente consegue desenhar ele. A gente tem uma pergunta no chat, assim, considerando que o futuro será cada vez mais caótico, desordenado, e aí tem uma pesquisa recente chamando atenção sobre o medo do futuro, como é que a gente lida com saúde, bem-estar e qualidade de vida? A gente começa a lidar com isso a hora que a gente olha para o problema de uma forma sincera. Não é esconder o problema, porque tem a fiscalização, é olhar para ele de uma maneira com a intenção de resolver. E acho que a gente tem muito e eu estava batendo um papo com a Tati antes da live, a gente tem muito no Brasil essa questão da legalidade determinando coisas. Não sei quem está assistindo a gente aqui, mas eu e Tati vivenciamos a época, a gente ainda era pequeno, mas que o cinto de segurança virou obrigatório. E aquilo era um absurdo, que machucava o pescoço, e que hoje em dia falariam que era mimimi essa coisa de segurança. A mesma coisa se aplica ao uso de capacete para moto. Então, durante um tempo, precisou de uma lei para focar no assunto. O que a gente está vendo de saúde mental no Brasil e no mundo é que é um problema que está cada vez mais evidente. Não sei se tem mais ou menos, mas está mais evidente. As pessoas falam mais disso. E aí chegou um ponto em que a situação estava tão crítica que decidiram que precisava de uma lei para a gente começar a olhar para a saúde mental. Não é que saúde mental é mais ou menos importante, sempre foi, mas a gente nunca teve esse parâmetro legal para poder apoiar. E nós brasileiros temos essa rotina de precisar da lei para fazer direito dali para frente. Todo mundo entende o quanto o uso de um cinto de segurança previne adoecimento, previne mortalidade. Tem autores, quando falam de saúde mental, eles falam de EPI de saúde mental, que é exatamente o que a gente quer discutir aqui. Quais são as coisas que você tem isso? Tem que colocar um capacete ou você tem que fazer uma aula de comunicação? Você tem que garantir que tem o apoio para as costas para quem carrega peso, ou você tem que, por exemplo, discutir comunicação não violenta? E são conversas. E a hora que a gente traz a conversa para a ponta, a gente faz o que o William comentou. É a oportunidade de melhorar cada vez mais, para quebrar crença limitante, para deixar o novo ocupar a mente, para que isso faça parte da nossa rotina. É essa criticidade que a gente pega um problema e coloca energia para resolvê-lo. Mas para isso a gente precisa olhar para o problema com tranquilidade e transparência. Então, o começo da conversa é onde estão os problemas? É na comunicação, e isso é uma dimensão importante. É na postura, é na liderança. Olhem para as empresas de vocês, entendam isso de dentro para fora. A NR1 vai entrar com essa visão regulatória, e eu acho que no final das contas ninguém quer
tem impacto disso, mas se a gente for olhar para a saúde mental, e esse é um dado super importante, o quanto o absenteísmo piora o resultado da empresa, o quanto o presenteísmo, o quanto a rotatividade, o quanto a gente tem despesas com saúde, e essa é uma outra conversa, o quanto a saúde mental ocupa no sinistro da empresa, pensando de uma maneira bem fria, né? Qual que é o custo disso, financeiro objetivo e o subjetivo de perda de produtividade? Em outras lives aqui, a gente já teve palestrantes que mostraram para a gente pacientes que são pacientes, colaboradores que são mais saudáveis, são mais engajados, produzem mais. E como é que a gente, eh, se a gente quisesse ser puramente pensando só no financeiro, de uma maneira bem crua e imoral, seria melhor para a gente que as pessoas estivessem saudáveis, porque elas vão produzir mais. Então, ainda que a gente pense de uma maneira imoral, é mais inteligente que a gente cuide melhor das pessoas, que a gente cuide do nosso ambiente para que elas sejam mais produtivas, né? Então, é como que a Teremos gente constrói esse... relacionamentos melhores, né? Exato, exato. A economia, né, no sentido de compra de serviços, de Sim. produtos, né? A possibilidade de consumir alimentos mais Uhum, saudáveis, que o alimento tem uma ligação direta também com uhum, as condições mentais, que pouco se fala, né? Mas sim. tem impacto direto, né? Então, seria de fato, né, melhor para todos, sem a menor Uhum. dúvida. E o William comentou muito bem. A sociedade mudou muito nos últimos 40 anos. As famílias são diferentes, as expectativas são diferentes. A própria definição de família já não é a mesma que era 40 anos atrás, né? E a definição de trabalho certamente não é a mesma. A gente pode fazer home office, a gente tem trabalho híbrido. Eu tenho médicos que trabalham na empresa que eu tô que moram fora do Brasil e estão super produtivos. Então, como é que a gente organiza essa visão de um trabalho que mudou, que tem mudado e vai continuar mudando, para a gente construir um futuro que é diferente, para a gente construir um futuro que é mais saudável? E o quanto isso passa por um momento em que a gente tem que olhar para o problema de uma maneira transparente, que nem eu já falei algumas vezes. Esses riscos psicossociais, eles existem. Ele pode ser um risco pequeno, médio ou grande, leve, moderado ou grave. Classifiquem como vocês entenderem, de 0 a 10. Tem várias metodologias para fazer isso e o próprio Uhum, Ministério não definiu qual que é a metodologia que eles vão usar para validar. Quando a gente tiver uma metodologia definida, a gente já teve algumas conversas dentro da Anelas Academy sobre essas metodologias. Quando a gente tiver uma metodologia definida, a gente vem aqui conversar com vocês. Mas por vezes serve uma pergunta. Como pesquisa de clima? As empresas de vocês fazem pesquisa de clima e essa é uma parte importante. A pesquisa de clima serve como uma forma da gente começar a mapear esses riscos, né? Então, acho que é esse o caminho que a gente precisa discutir. Mapear os riscos para depois a gente falar sobre o adoecimento mental, para depois a gente falar sobre prevenção e depois falar sobre tratamento. Eu tenho que trabalhar a prevenção de acordo com os riscos que eu tenho. Eu tenho que trabalhar o tratamento de acordo com as doenças que eu tenho. uhum. Então, talvez essa seja uma das partes críticas das conversas que a gente precisa ter daqui para frente. E ia ser super interessante poder contar com o feedback de vocês que estão assistindo a live e vão assistir a gravação, de quais são os riscos que vocês percebem, e pode ser percepção, tá? Para a gente poder começar a construir nessas conversas que a gente está tendo, como é que a gente ajuda vocês a identificar esses riscos e ter um parâmetro objetivo para medir isso, né, Tati? Você sabe de algum instrumento que Excelente. funciona bem para isso? Para, Para para. fazer esse mapeamento desses riscos? Aí é Então, uma dúvida minha, tá? existem várias ferramentas, né? Uhum, A própria norma, ela sugere, se a gente olhar esse guia que saiu recentemente, ele mesmo sugere fazer um uhum, mapeamento dos processos,
que a empresa tem, né? Então, por isso é importante o diagnóstico. Como você citou, a avaliação de desempenho, ela é um bom material para ser Uhum, avaliado. Sinistro de planos de uhum, saúde, né? Entender quantas estão se afastando, mas também o CID, né, uhum, desses afastamentos. Existem várias questões, né, que podem sim ser avaliadas e temos ferramentas no mercado já prontas, né, e uhum, validadas cientificamente que podem ser utilizadas. Por isso, vou reforçar que é importante o diagnóstico, né? Não tem mágica. Então, a gente tem ferramentas para analisar o estresse ocupacional, que eu usei quando eu fiz meu TCC lá em 1900 e alguma coisa. O coping, né? Porque a uhum, gente não pode só olhar para o estresse, a gente tem que olhar para o coping. uhum, Ah, Temos ferramentas de análise do burnout, temos diversas ferramentas, de novo, cientificamente comprovadas, que elas podem ser utilizadas, são várias de verdade, né? O uhum, que vai definir qual que a gente usa é um diagnóstico muito bem feito da uhum, empresa para então se definir qual ferramenta seria a melhor ferramenta utilizada naquele cenário, naquela empresa, tá? E outra coisa que é importante é a gente olhar para a empresa por áreas, né? uhum. Porque não necessariamente o resultado é da empresa como um todo. A liderança, ela exerce papel fundamental nas suas equipes. Então, é importante que a gente olhe para a empresa de forma segmentada no sentido de áreas, tá? Para fazer essa avaliação. Não, fantástico. E eu acho que esse é o caminho, né? É entender como é que a gente segmenta isso internamente. Como é que a gente olha para as pessoas e como é que a gente como é que a gente cuida delas. Eu acho que a gente começou bem nesse pé. Como é que a gente cuida das pessoas e como é que a gente compartilha com elas esse desejo sincero de mudar o que está acontecendo. Essa foi uma conversa breve para a gente começar a introduzir o assunto. Fico muito feliz de ter podido ter essa discussão. Tem mais uma pergunta aqui, da Patrícia Landi. Ela fala que o que anda assustando é a forma como as pessoas estão encarando o diagnóstico. Muitos utilizando pesquisas de clima ou de engajamento que podem trazer alguns indícios, mas não chegam no necessário. Não, Concordo plenamente, Patrícia. é como eu falei, é um conjunto, né, Uhum, de informações que você precisa coletar, não um específico, né, porque a gente pode ter viés e uma série de questões, não é uma ferramenta específica, né? uhum, Olhar para os processos da empresa, algumas empresas têm de desligamento, né? Então, uhum, olhar quais são todos e não é só isso também. A gente uhum, precisa olhar também para a forma de reconhecimento, quais são as plataformas de reconhecimento, olhar para se há um desenvolvimento dos líderes em relação ao feedback, né? E aí a gente pode também utilizar, por exemplo, uma ferramenta para avaliar segurança psicológica. Então, uhum. existem várias ferramentas, mas é preciso sim compor uma série de ferramentas para fazer essa análise. Patrícia, de fato, não é o adequado, tá? Uma ferramenta não é o adequado. A Patrícia também pediu para a gente fazer uma live sobre as principais ferramentas. Isso está no nosso mapa, Patrícia. E eu já tenho Fique, todas fi- elas. Tá fácil, é, Lucas, da gente fazer essa. eu acho que essa tá no mapa e isso é uma das coisas que a gente vai fazer. Uma das coisas que a gente vai trazer também são cases, tá? Eu acho que, como a gente falou, então, quatro coisas são fundamentais na NR1. A identificação, a prevenção, o tratamento e a revisão disso. A gente precisa manter essa rotina de olhar o processo como um todo e a gente precisa ir monitorando como isso vai acontecendo. A ideia que a gente tem aqui é fazer sentar nessas conversas falando desses pontos específicos. Então eu vou combinar, a gente já está no nosso mapa, a gente ia colocar um pouco mais para frente, mas acho que a gente pode inclusive adiantar, né, Tati, essa conversa sobre as Podemos. ferramentas para fazer esse mapeamento. E eu acho essa uma ótima provocação, Patrícia. Obrigado pela sugestão.
a gente adianta aqui essa live para falar disso e a gente começa a trazer para vocês também cases de sucesso, cases em que que empresas conseguiram abordar a saúde mental. Não como R1 como um todo, porque isso é uma coisa que está mais evidente agora, mas como é que as empresas têm olhado a saúde mental dos colaboradores e procurado resolver. Então, isso está no nosso mapa, tá? Fiquem à vontade para trazer mais sugestões, e aí a gente vai conversando mais disso. Como a gente já está chegando no final da nossa live e a gente intencionalmente fez uma live mais curta para a gente poder ter o assunto mais concentrado e provocar essas conversas que a gente está provocando com vocês, eu queria provocar a Tati, que se ela tivesse que resumir em uma frase o que que ela gostaria que as pessoas pensassem sobre riscos psicossociais, o que que ela resumiria? Lucas do Provocação enorme, tá, céu. Tati? A gente nem combinou isso, Enorme, tá, enorme gente? mesmo. E você sabe Mas como minha cabeça funciona, hein? Ela. eu sei. Mas sabe o que que é legal? Fizeram essa pergunta para mim em uma live que eu fiz há muito tempo atrás. E depois que eu falei isso, assim, a resposta que saiu é uma coisa que eu usei desde sempre para sempre. Então, se você tivesse que resumir em uma frase, o que que você queria que as pessoas pensassem, Tati? Eu acho que é olhar com empatia, né, para essas questões que nós estamos falando aqui. Protagonismo, né? Então, acho que esse olhar empatia, protagonismo e ação, Uhum, porque a gente, claro, que tem essa fase, né? Na psicologia a gente chama de psicoeducação, que é extremamente importante, extremamente. Mas a gente também precisa do próximo passo, né? Da ação, né? Então, uhum, de fato, né? Não só, né, trazer essas ferramentas e usar as ferramentas, né? Mas assim, como é que eu vou ler o resultado dessas ferramentas e o que eu vou fazer efetivamente com o que eu estou vendo, né? Então, acho que seria isso. Depois eu vou assistir a gravação para ver se é isso mesmo também. Você consegue assistir essas gravações, Tati? Eu não consigo assistir nenhuma. Eu não Ainda consigo não. me ver na câmera, é horrível. Mas eu falei disso, eu lembrei da frase que eu usei. Foi uma frase que eu usei na pandemia, quando a gente estava falando das discussões do que estava acontecendo com o Covid. E eu acho que para a NR1 isso se aplica também. É uma noção de que vai sempre existir um limite técnico para o que a gente pode fazer. Sempre vai ter. Sempre vai ter um limite do que a gente consegue entregar de projeto, sempre vai ter um limite do quanto a gente vai ter de receita, de investimento, isso sempre vai chegar. Mas o que nunca tem limite é o quanto a gente consegue cuidar das pessoas. E isso claramente para mim, assim, isso foi um insight que terminou a live, eu fiquei, cara, foi boa essa, né? Foi boa, porque isso se aplica em R1 também. A gente vai ter o limite do que a gente consegue fazer de plano de ação e do que a gente vai conseguir de investimento para isso, mas não existe um limite prático do quanto a gente consegue cuidar das pessoas. E é muito em linha com isso que a Vera falou, né? Interesse genuíno pelo ser humano, além do profissional, para potencializar suas entregas com propósito. E aí ela termina com agir, agir, agir. Bem na linha que você falou, Tati. Vera, Muito bom, eu Vera. acho que você resumiu o que eu e a Tati queríamos falar. Acho que a gente vai colocar essa como a frase da live. Então, queria de novo agradecer profundamente a Tati pela conversa. A gente conversou bastante sobre isso antes, e os dois muito ansiosos, porque os dois gostam de aula com slide, e da próxima a gente vai fazer com slide para falar das ferramentas. Mas eu queria que essa fosse mais uma conversa mesmo, para trazer esses insights. É, e para a gente conseguir fazer os próximos passos e trazer de vocês o que que vocês precisam da gente. Então, além de agradecer profundamente a Tati, quero agradecer muito o Ornelas e todos os editores da comunidade que têm apoiado a gente nessas conversas. Precisamos ter conversas entre os editores. A hora que a gente começa a falar de saúde mental e diversidade e inclusão, as conversas são maravilhosas. Eu queria que vocês conseguissem participar de algumas das nossas reuniões, que são muito boas. Então, queria de novo agradecer o Ornelas e todo o grupo de editores, a Pamela, que está ajudando a gente aqui no back-office, e toda a equipe da Ornelas Academy.
para a gente poder desenvolver mais as conversas e eu queria agradecer vocês pela presença. Teremos outras lives. As sugestões serão sempre muito bem-vindas. Obrigado, Vera. Vamos contar contigo sim para as próximas conversas. E a gente aguarda vocês na próxima, certo? Então, muito obrigado a todos. Espero que todos fiquem bem e a gente se vê semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.